Tá dando para ouvir? Agora dá, né? Agora até eu tô ouvindo. Uau, agora tá ótimo. Então, boa tarde, gente. Maravilhoso que está aqui. Quando o Marcos me convidou, eu fiquei assim, mas Marcos, eu sou um entusiasta, mas eu não sei nada do assunto. Mas eu acho que ele só queria meu rostinho bonito mesmo. Já falei para ele que o Marcos me mandou umas boas perguntas, né? E eu vou segui-las. Estava aqui conversando como é que ele se interessou sobre esse assunto de engenharia ambiental. Se ele tinha feito engenharia ambiental, ele é um engenheiro civil. E ele me contou como ele chegou nesse interesse em virar essa pessoa tão interessante e interessada. Obrigado. Vamos embora. Essa equipe que trouxe essa provocação aqui em cima desse momento que a gente está vivendo na Prefeitura da licitação do Jardim de Alá, desse uso do Jardim de Alá. Eu vou seguir aqui, vou ler aqui a pergunta que está muito bem escrita. Pode ser? Vamos lá. Ao longo de mais de 50 anos, a nossa cidade insiste em soluções paliativas para os seus problemas, tornando-os aparentemente crônicos. Com isso, elas passaram a fazer parte da paisagem carioca. O canal do Jardim de Alá é uma delas? Na minha forma de ver, o Jardim de Alá foi uma tentativa de solucionar um problema crônico que é a Lagoa Rodrigo de Freitas, desde sempre, desde que ela existe. Isso aqui se chama Ipanema, significa água ruim, por causa da lagoa. Tá? Porque a lagoa sempre teve mortandades homéricas de peixe. O Dom João VI, quando esteve aqui, encomendou estudos para resolver o problema da lagoa, em 1808, 810, etc. E já tinha problemas antes. Né? Quer dizer, o próprio nome local aqui já é testemunha dos problemas que existiam na lagoa. Os problemas que existiam eram naturais. Nem tudo que é natural é bom. Se a gente não tomar banho, fica com cheiro ruim. É natural, mas não é bom. Certo? E a gente tem capacidade, inteligência, estudo, ciência, de tentar melhorar as coisas para o aproveitamento melhor do ambiente, para equilibrar o ambiente, para melhorar a nossa relação com o ambiente e assim por diante. O canal do Jardim de Alá foi uma dessas tentativas de se melhorar a situação. Por quê? Porque existia, tem umas imagens aqui mostrando uma área muito grande da lagoa. A lagoa tinha uma conexão instável com o mar, sempre um cordão de areia fechando. E como aqui é uma região que chove muito mais do que evapora, tinha a lagoa frequentemente com um nível muito mais alto do que o nível médio do mar. Se você conectar a lagoa com o mar, evidentemente quem vai comandar as coisas é o nível médio do mar. Tá? A lagoa é uma coisinha de nada perto disso que está aqui atrás. Então, quando fechava a barra, com uma chuva, o nível da lagoa subia e não dava tudo em volta, ficavam essas manchas que estão no entorno, que se vê aqui atrás. Quando incomodava muito, alguém rasgava o cordão de areia, ou então coincidia com uma grande ressaca que causava erosão na praia, e aí a lagoa despencava, era como se fosse a ruptura de uma barragem. A lagoa 1,5 metro acima do nível de equilíbrio com o mar, rompia aquele cordão de areia, era como se fosse o rompimento de uma barragem, aquele negócio despencava lá de cima. Então durante o projeto do canal do Jardim de Alá, houve medições nos anos de 1916, 17, 18, 19 e acho que 20. E aí os registros disso mostram claramente os eventos do nível da lagoa subindo, ficava 1,5 metro acima, às vezes até mais, e aí despencava em questão de dias, por conta da ruptura do cordão de areia. Olha, quando despencava, todas as áreas alagadas, que ficaram alagadas durante meses, ficou cheio de alga, etc. Então ficava tudo exposto ao sol. Apodrecia tudo, ficava uma fedentina insuportável, uma mosquitaria completa e dava um problema enorme de saúde pública aqui. Vocês vejam as memórias do Oswaldo Cruz falando aqui dos problemas de paludismo que tinha no entorno da lagoa. Era um problema muito sério. Agora está mais baixo de novo, né? Então, quando esse problema começou a ser um problema de saúde,
quando começaram a habitar a região aqui, com a criação do Jardim Botânico pelo imperador e com o avanço das coisas. Como ia ter uma Expo internacional, exposição internacional, aqui no Rio de Janeiro, aí resolveram dar uma arrumadinha na lagoa. Aí fizeram aquele cais que até hoje existe. São a região ali perto do Rebouças, né? É uma região que tem todo um cais, que passa ali também em volta do... Vai passando pela Epitácio Pessoa, passa ali pela Curva do Calombo, aí acaba o cais. Era a área onde as pessoas tinham acesso, elas vinham por Botafogo. Então, quem viesse por Botafogo para ver a lagoa, o que se fez? Se fez uma arrumada, deu-se uma arrumada na parte acessível da lagoa. A parte do lado do clube de regata, do clube de Flamengo, do outro lado, não era acessível, era longe da acessibilidade das pessoas. Ficou do jeito que estava, ok? Então não se arrumou. E a tentativa de fazer o canal do Jardim de Alá era uma tentativa de controlar o nível da lagoa para que ela não ficasse tão alta e pudesse ficar equilibrada com o mar, não fizesse um alagamento todo. Aliás, essa questão do alagamento, quando se compara a lagoa com as suas áreas alagadas e se compara a lagoa com a área de hoje, é que vem essa história de que aterraram a lagoa e ela perdeu metade da sua área. Não é verdade. O que acontecia era, quando a lagoa estava muito cheia, porque tinha a sua embocadura com o mar fechada, ela ocupava uma área enorme. Quando rompia o cordão de areia, ela diminuía para muito, ficava próximo do que é hoje. Houve aterro? Sim, mas foi numa escala muito menor do que a escala que imaginam, que às vezes falam por aí. E o perímetro da lagoa, ele foi estabelecido por lei, por um decreto municipal em 1975, quando o prefeito era o Marcos Tamoio. De lá para cá, a lagoa continua do mesmo tamanho, no mesmo local, etc, etc. Então, o canal do Jardim de Alá, voltando para sua pergunta original, infelizmente, no início, há 100 anos atrás, ou 100 e poucos anos atrás, o projeto foi feito com a melhor tecnologia daquela época. Mas a tecnologia daquela época não era suficiente para se fazer um canal que funcionasse corretamente, considerando que se trata de um canal que vai ter fluxo de enchente da maré, vazante da maré, vai ter uma dinâmica de águas da bacia hidrográfica da lagoa. Essa é uma complexidade hidrodinâmica muito maior do que o que se podia calcular na época. Para terem ideia dessa complexidade, a engenharia conseguiu definir critérios razoavelmente bons para fazer um projeto de um canal de maré. Canal do Jardim de Alá é um canal de maré. Para fazer um canal de maré que funcione sem você necessitar dragar, ou seja, ele funciona por si, só com as forças da natureza. A metodologia para se projetar um negócio desse foi desenvolvida nos anos 70. Uau! Dá um tempão. Repara, em 1920, quando fizeram, não dava, agora, né? Não dava. Então, custou a engenharia chegar num ponto para poder definir um canal. Então, infelizmente, o canal projetado não funcionava. Só lembrando, em 1920 e pouquinhos foi feito o bico do canal, que a gente vê hoje aqui, e o restante do canal foi feito em 1942. Tá? Aí o restante que vai aqui da praia, da Vieira Soto, até o Caiçaras. Aí ele foi feito em 42. O primeiro trecho do canal foi só o bico dele. Foi só a entradinha ali. Isso, só a entrada. Foi feito em 1920, por aí. Mas teve alguma diferença dessa entradinha para o resto? Eles aprenderam alguma coisa nesse tempo? A entrada tem a entrada, se vocês olharem lá, ela tem mais ou menos 9,80 metros de largura e ela é toda de concreto. Ela faz uma espécie de uma letra U de concreto, assim, se você fizesse uma fatia do canal, a seção do canal seria uma letra U, tá? Com vertical, aí um chanfro plano, outro chanfro e vertical. E o fundo do canal está na profundidade média do mar, o que é muito ruim. Porque se ele estivesse funcionando bem,
ele tem uma seção hidráulica, isto é, medir a área da seção hidráulica do canal, a área média é 4,5 metros. Para ele ser estável naturalmente, teria que ter mais do que 60 metros quadrados. Que isso? Então, ele, para ficar estável naturalmente, é possível. Tá? Mas ele teria que ter uns 30 metros de largura, uns 2 metros. Não é muito. O canal, 30 metros de largura, não some com Praça do Jardim de Alá, mexe com o ladinho ali do Leblon. Não mexe com nada do lado de Ipanema, que é onde tem a praça. Tá? Ele tem quase 20 metros. Seria aumentar 10. Não é muita coisa. Tá? Daria para fazer isso. Agora, tem outras alternativas que nós trabalhamos, né? Seria a alternativa de, não vou fazer canal de interligação com o mar, vou fazer uma conexão através de tubulões, né? Que foi outra alternativa focada que também ajuda muito e mantém o canal basicamente do jeito que ele está hoje em termos de largura, só precisa mexer um pouquinho com a profundidade. E o que você achou dessa provocação aí, chamando esses arquitetos? Os arquitetos póstumos adivinharam? Eu acho... Olha, eu sou engenheiro, eu mexi só com coisas técnicas de hidrodinâmica, né? A minha área de trabalho especificamente é hidrodinâmica ambiental, eu mexo com corpos d'água natural. O meu mundo é o mundo... técnico. De computação, de modelagem computacional, e eu interajo, evidentemente, muito com as medições no campo, né? Não há nada que você faça no computador que seja considerado sério se você não tiver uma medição e uma comprovação e uma aferição com aquilo que você mede na natureza. Uma coisa ajuda a outra. A medição na natureza é como se fosse uma modelagem física. Você vai ao campo fisicamente, faz umas amostras, mede, etc., registra uma opção de coisas, depois você procura simular aquilo no computador, calibra se o modelo está funcionando, se não está. Só que, obviamente, ordem de grandeza mais simples, você simular coisas no computador, inclusive simular coisas hipotéticas, fazer perguntas. E se eu fizer uma ligação aqui assim, assim? E se eu alargar o canal aqui assim? Mas você pode fazer isso no computador, não pode fazer isso na vida real. Esses 30 metros, resolvia essa questão de não ter mais... Isso aí foi um projeto lá de 30 anos atrás. Acabaria com todos os problemas que a Lagoa tem. A Lagoa ia ficar estável em termos de alturas e de trocas de água? Não, ela ia variar com a maré um pouco, não igual ao mar, tá? Existe quando a gente fala, vou ligar com o mar. Quer dizer que a Lagoa vai subir e descer igual ao mar? Novo, né? Não. Por quê? Porque a Lagoa é como se fosse um banheirão. E o canal é como se fosse uma mangueirinha que liga esse banheirão com o mar, ok? Só que tem o seguinte... só entra a água do mar para dentro da lagoa enquanto o nível do mar estiver mais alto que a lagoa. E só sai água da lagoa para o mar enquanto o nível do mar estiver mais baixo que a lagoa. Por quê? Porque quem empurra a água é a diferença de nível, que gera a força de pressão, que vai empurrar a água para ela andar para um lado ou para o outro. Acontece o seguinte, é um canalzinho. Então, se eu chegar para você e disser assim, olha, você tem aqui uma banheira, você pode ligar a torneira da banheira 1 minuto. Aí você liga a torneira 1 minuto. Aí enche isso aqui a banheira. Agora desliga a torneira. Agora você tira a tampa. Aí esvazia a banheira. Então, no tempo que enche, no tempo que você pode encher com a torneira aberta, desliga. No tempo que você tem que tirar a tampa, esvazia. O que acontece é isso. Quem regula esse tempo é a maré. A maré tem 6 horas para encher, 6 horas para esvaziar. Uma respiração. 6 horas para encher, 6 horas para esvaziar. Nesse tempo, o mar sobe 1 metro, a lagoa sobe isso. Hoje, o mar sobe 1 metro, a lagoa sobe isso. Nada. Por quê? Porque o canal de Jardim de Alá, ele é muito mais um canal extravasor, que permite extravasar a água de chuva que enche o seu entorno. E aí, quando a lagoa está alta, a maré está baixa, eles abrem a comporta, dragam, aí escorre a água fora. Não existe praticamente troca hídrica, renovação de água, renovação biológica. A diversidade biológica da lagoa hoje melhorou bastante em relação ao que foi há 30 anos atrás, mas ainda é muito pobre em comparação com o que foi há muito tempo atrás.
Então, a hora que você consegue fazer uma ligação natural, quer dizer, quando eu digo natural deixa a maré trabalhar. A água vai entrar e sair conforme a natureza, seguindo as regras da maré. Você vai ter trocas de água que vão melhorar demais a qualidade da lagoa. Depois eu vou explicar por que essa troca é importante. E você vai ter também trocas biológicas. A lagoa melhorou? Melhorou. Vocês sabiam que um ano antes da Copa teve uma mortandade de 70 toneladas na lagoa? Vocês sabiam que a quantidade de peixe que morreu naquele desastre do Rio Doce, com o rompimento da barragem, que é uma coisa dramática, foi 12 toneladas? Uau. E que agora, em 2015, morreu 70 toneladas na lagoa? Vocês sabiam que tem mortandades na lagoa de 200 toneladas de peixe? Várias. Vou explicar aqui. Por que tem que ligar? Por que você tem que criar essa renovação de água? Pelo seguinte, o problema fundamental da lagoa é excessivo estoque de nutrientes. Ela é hipernutrida de nutrientes. Tá? Ela é da onde vêm os nutrientes? Naturalmente, ele vem carreado pela chuva de todo esse anfiteatro de florestas que circundam a lagoa. A água que escorre pelo chão da floresta, ela se enriquece com a matéria orgânica que tem no chão da floresta em decomposição, e quando escorre para os rios e vai para a lagoa, ela traz consigo toda essa nutrição, digamos assim. Então, são matéria orgânica, compostos de nitrogênio e fósforo e outros tantos. Fora isso, durante décadas e décadas e décadas, houve lançamento de esgoto na lagoa, tá? Que não é o principal contribuinte, mas é um contribuinte importante. Só que a lagoa recebe e sai para onde? Não sai. Ela vai acumulando estoque de nutrientes, vai virando lama orgânica no fundo. Quando entra uma ventania, um pré-frontal, etc., e chacoalha a lagoa, tudo isso revolve, a lagoa fica turva, e é como se ela recebesse uma mega carga de adubo. E aí floresce, fica verde, etc. Se fosse comparar a lagoa com uma pessoa, ela é tão hipernutrida que seria o equivalente a uma pessoa obesa, muito obesa. Então a gente pode colocar os níveis de nutrição de um corpo d'água, comparando com uma pessoa, para ficar assim mais fácil de entender, da seguinte maneira: olha, se está muito magrinho, é hipotrófico, significa hipo é muito pouco e trófico é o estado de nutrição. Então seria uma pessoa, digamos, anoréxica, ok? Não tem vida, é doente, falta nutriente, ela tem problema de saúde, porque ela tem insuficiência de nutrição. Se a pessoa é elegante, magra, bacana, etc., mas está bem, ela é oligotrófica, lagoa, e a pessoa é magra, elegante. Ok. Se a pessoa está no peso bacana, é o que se chama um corpo d'água mesotrófico. É um bom peso, não é magro, também não é gordo, está equilibrado. Se a pessoa já começa a ter um sobrepeso, já está um pouquinho, quer dizer, está com aquele problema do bicho que de noite em casa aperta as roupas, né? Começa a ficar com as roupas apertadas, já está um pouco fora do peso, é o que se chama de corpo d'água eutrófico, ou bem nutrido, tá? Seria a pessoa com sobrepeso. E um corpo d'água hipertrófico é uma pessoa hipernutrida, é uma condição de saúde grave também. Então, os extremos, por falta de nutrição, que é o hipotrófico, ou por excesso de nutrição, que é o hiper, os dois extremos são sérios em termos de saúde, para a pessoa humana, e são sérios para o corpo d'água. A lagoa hoje, ela oscila entre muito eutrófica e hipertrófica. Ela melhorou, mas ela continua muito nutrida. Não é só a Lagoa Rodrigo de Freitas. As da Barra estão em situação pior. Todas as lagoas que vão até Araruama estão em situação pior. Tá? Ou igual ou pior. A Baía de Guanabara também é bem nutrida. Tá? Então nós temos um problema de nutrição. São corpos d'água todos
rodeados por mega cidades, né? Mega urbanização, causa esse problema. Se eu tenho, então, um problema de mega estoque, excesso de estoque de nutrientes na lagoa, para eu trazer a lagoa da condição de obesidade mórbida para uma condição de legal, meso, tá? Equilibrada, eu tenho que diminuir o estoque de nutrientes. Como é que eu faço isso? Como é que eu diminuo o estoque de nutrientes do corpo d'água? Vou botar aqui uma metáfora para a gente, uma metáfora que seria ótima se fosse o nosso caso. Se você tivesse um problema de excesso de dinheiro na sua conta bancária, o seu problema é excesso de dinheiro. Como é que você faria para diminuir o excesso? Eu vou parar de depositar, não deposito nunca mais, vou fazer tudo que eu puder para ninguém depositar dinheiro na minha conta. Isso aí é cortar o esgoto, tá? Você parou o depósito, você cortou o esgoto. Mas você não consegue cortar as entradas naturais. As entradas naturais, se fosse a sua conta bancária, seria os rendimentos que naturalmente você vai receber pelo fato de você ter um monte de grana no banco, e aquilo vai render dinheiro e o dinheiro vai continuar aumentando. Tá certo? Como é que você resolve o problema de excesso de dinheiro na conta do banco? Só tem um jeito: gastar mais do que deposita. Não tem outro jeito. Você não diminui o estoque se não gastar mais do que deposita. Como é que eu gasto? Como é que eu retiro mais nutrientes da lagoa do que deposito? Eu ligo ela com o mar. Por quê? Porque o mar não tem quase... O mar é transparente. Ele é oligotrófico. Ele é muito pouco nutriente. Então, se o fluxo do mar entra na maré enchente, com quase nada de nutriente, se mistura com a água da lagoa, o que vai sair na vazante está cheio de nutrientes. Então, entra muito, entra nada, sai muito. Entra quase nada, sai muito. Entra quase nada, sai muito. Aí a lagoa vai equilibrando, 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 equilibrando. Depois de mais ou menos um prazo de 30, 40 dias, ela vai equilibrar num nível de nutriente meso. Tá? Só isso? Só isso. Tempo tão rápido assim? Rápido assim. Uau! Tá? Então, bora fazer isso. Então, se você permitisse a conexão da lagoa com o mar, teria isso. Segunda pergunta. Vamos lá. Segunda pergunta. Então, a história é grande, mas eu acho que essa ideia principal de por que é importante fazer a conexão para permitir, essa conexão equilibraria o nível de nutrição da lagoa, acabaria com as inundações para sempre, tá? Que a lagoa esgotaria completamente, ela teria como esgotar os seus excessos. O problema da lagoa todos está relacionado à incapacidade que a lagoa tem de esgotar os seus excessos. Quando chove muito, transborda, porque ela não consegue esgotar. Quando tem muito nutriente, sacode o fundo, a água fica verde, tem mortandade de peixe, tem um monte de coisa. Então é só uma questão de emagrecimento. Emagrecimento. Então, a segunda pergunta tem a ver com isso que você está falando. As informações que temos hoje do Estado, da concessionária, é que finalmente não há mais esgoto sendo despejados na lagoa. Nesse contexto, uma vez uma das soluções sendo implantadas, que seja implantada, o que aconteceria? Em quanto tempo a água poderia ficar balneável? Olha só, a questão, vamos lá, em primeiro lugar, não existe mais esgoto indo para a lagoa quando não tem chuva forte. É verdade, felizmente. Que bom, tá? né? Porque você tem, claro, isso é excelente. Tá? O sistema que você tem aqui é o que se chama sistema de captação de tempo seco. Então, nós temos, infelizmente, incontáveis edifícios e moradias que têm sua ligação de esgoto feita na drenagem pluvial. Joga direto. Isso a pessoa que mora no prédio não sabe Nem disso. sabe. Tá? A pessoa não sabe disso, nem o síndico do prédio sabe disso. Porque isso foi feito na época da construção, foi a SEDAI que mandou ligar, então a pessoa não sabe. Qual foi a solução adotada? Fazer um cinturão de contenção no entorno da lagoa, conter todas as saídas que antigamente iam direto para a lagoa, e aí, quando não está com chuva forte, tem chuva sem chuva ou chuva pequena, aquilo tudo é captado e é bombeado e sai pelo emissário de Ipanema. Ok? Sim. Então, realmente, houve essa redução enorme de depósito de esgoto na lagoa. Quando tem uma grande chuva, olha, o que desce
das florestas, dos morros no entorno, é um mega depósito de nutrientes. Isso é natural, não tem como evitar isso. Tá certo? Então, pelo lado de contenção que podia ser feito da prefeitura, foi feito. Tá bacana, é legal. Quanto tempo demoraria para a lagoa voltar à sua condição? Bom, repara, o fato de você diminuir o depósito não elimina o estoque. Lembra do que eu falei? Sim. Então, o fato de você diminuir o depósito está no caminho certo. A prefeitura, o Estado, a prefeitura fizeram o dever de casa nesse particular. Agora, isso é insuficiente. Se eu não tiver um mecanismo de saque, de redução do estoque, eu não resolvo o problema. Eu só prolongo o problema. E que essa ideia do alargamento... Não é questão de alargamento, quer dizer, você tem que ter uma maneira de fazer com que você tenha saque. Então, a maneira vou ligar a lagoa com o mar. Por quê? Porque aí quem faz o serviço é a natureza, é a maré. A maré sobe, a água entra. A maré desce, a água sai. Ou alargando ou colocando os tubulões. Criando uma condição de fluxo natural. E o que entra não é somente água. O que entra é água, é larva de crustáceo, é peixe, é tudo isso. Repara, a lagoa hoje, apesar de ter melhorado muito, eu moro na lagoa, passo na beira da lagoa todo dia. A água, em muitos locais, está transparente. Mas se você olhar, tem uma espécie de um tapete de lã pelo fundo. Tá? Isso é indicativo, claro, de excesso de nutrientes. Tem uma macarronada verde aqui, assim, que é um monte de alga. É um indicativo claro de excesso de nutrientes. Quer dizer, todos os sinais, para quem entende um pouco de ecossistema, de ecologia, são todos sinais claros de corpo d'água hipernutrido. Que ela está gorda. Está gordinha, tá ok? E então, me diz uma coisa, aí, repara, você tem que diminuir o estoque. Tem que diminuir o estoque. Fazendo a conexão com o mar, você vai ter essa renovação de água, e a lagoa vai atingir um nível de nutriente equilibrado em pouco mais de um mês, entre 1 e 2 meses. Só lembrar um outro benefício. A lagoa hoje, ela tem vida, ela tem uma média de 3 metros de profundidade, em média. Tem cerca de 6 milhões de metros cúbicos de água. É bem funda ela, né? É bem funda. Proporcionalmente às outras lagoas todas aqui do litoral, essa é a mais funda. Tá? Só tem vida no 1,5 m superficial. O 1,5 m de baixo é morto. Que loucura. É sem oxigênio. Essa gordura toda está ali. E aí, a matéria orgânica que está no fundo, que é natural em qualquer corpo d'água, ela está em decomposição sem oxigênio. A decomposição sem oxigênio é péssima. Ela produz gases tóxicos. Um deles é venenoso e não tem cheiro, que é o metano. O outro é venenoso e tem um cheiro horroroso de ovo podre, que é o gás sulfídrico. Tá? Não temos mais sentido esse cheiro de gás sulfídrico, né? Que bom. Porque antigamente era... De vez em quando tinha bastante. Antigamente era toda hora. Eu me lembro que eu morava aqui em Ipanema, a prata ficava toda escura. E aí, se você ligar... Ficava mesmo, tudo preto. Se você ligar a lagoa com o mar, repara o que vai acontecer. A lagoa vai ficar salgada. Não, a lagoa é salobra. Sempre foi. Ela não vai mudar. Ela vai continuar na mesma categoria. Só que é o seguinte, você ligando a lagoa com o mar, a água do mar que entra é mais fria, sempre, e mais salgada. Tá? Então ela vai entrar e vai para o fundo. E ela é rica em oxigênio, ela é totalmente oxigenada, a água do mar. Então o fundo da lagoa, que hoje é morto, passa a viver. E a água que vai sair, quando a maré vazar, é a água mais leve e mais quente que fica na superfície. Então, além de ter um fluxo de água que entra e circula, você vai ter um fluxo de água. O que entra vai para o fundo, o que sai vem da superfície. Você tem uma circulação no sentido vertical. O fundo vai passar a ser vivo. Vivo, que lindo. E eu vou passar a ter no fundo da lagoa toda a biota de fundo, que são mariscos, vermes, eu vou ter toda uma camada, tecnicamente chama-se fauna bentônica, bento é o fundo, que compostas de vermes e de mariscos e de crustáceos e coisa e tal. Isso vai ficar vivo. Que lindo. Eu vou ter uma lagoa que vai ficar com vida do fundo à superfície. Seria possível ter praias nessa lagoa? Sim,
para ter banho na lagoa, não é só uma questão de qualidade. A gente pensa balneabilidade, de um modo geral, as pessoas imaginam contaminação com esgoto. Isto é uma das condições de balneabilidade. Outra condição é segurança física. Por exemplo, as praias de Maricá, elas são limpas, mas você não tem segurança física, como aqui também, às vezes está com água limpa, mas tem ressaca, você não tem segurança física. É perigoso, tá? Por conta das ondas arrebentarem em cima, etc., a pessoa pode morrer afogada. A lagoa tem enormes bolsões de lodo no fundo. É perigo. Eu já vi algumas pessoas morrerem na lagoa. Eu já fiquei preso na lagoa até a cintura, se não tivesse acompanhado, eu tinha morrido. Porque você entra no bolsão de lama, o seu pé fica preso, você automaticamente, instintivamente, empurra com o outro pé para sair. Cada vez que você empurra, você afunda mais e mais e mais e mais. Se não tivesse alguém do meu lado para me puxar, que horror, eu tinha morrido. Tá? Eu, infelizmente, por eu moro do lado da lagoa, já vi muita gente morrer afogada na lagoa. Tá? Pode ser balneável a lagoa? Pode. Mas você vai ter que fazer um cercado, vai ter que recondicionar o fundo, botar areia, botar um cercado, botar salva-vida, e aí naquele local cercado você garante que o fundo é seguro. A qualidade da água vai ser boa. Fiquei imaginando com essa troca, o fundo está clarinho, transparente. A entrada e saída de água não vai mexer com o fundo da lagoa, não tem velocidade para isso. Então, também uma ideia que... mas se ligar... vai sair lama da lagoa para o mar. Não vai sair lama da lagoa para o mar. Tá? Não tem força para isso. Tá? Não. Mas, realmente, para criar praias balneáveis na lagoa, é perfeitamente possível. Tá? Mas teria que condicionar o fundo, cercar e criar as condições de segurança física para as pessoas poderem tomar banho, água limpa, fundo seguro. Aí teria possibilidade. E você, como especialista nisso, você teria uma noção assim do tempo, do custo de um projeto desse para ser feito? Olha, eu só estudei a parte hidrodinâmica e de troca de água. Eu não entrei em questões de custo de obra, coisa desse tipo. Tá? Há 20 anos atrás, houve uma época que você andou mexendo bastante com esse negócio. Foi um empreendimento, na época, da empresa EBX, que era do grupo do Ike Batista. Ele fez um acordo de parceria com o poder público para fazer uma proposição, 10 anos atrás, né? Quando eu fiz o projeto para ele, era 2009 e 2010, tá? Então, foi quando eu fiz o trabalho para ele. Depois teve um EIA-RIMA e coisa e tal. Naquela época, o orçamento era coisa, digamos assim, beirando os 50 milhões de dólares, coisa desse tipo. Tá? Só para esse trabalho, só para essa parte? Porque tem não, mais coisa indicada. Envolvia outras coisas, como melhorias do canal do Jardim de Alá, etc. Olha, 50, eu não sou especialista em finanças públicas, tá? Mas eu creio que 50 milhões de dólares para o orçamento do Rio de Janeiro não é um absurdo de dinheiro. Eu entendo que o Rio de Janeiro tem problemas muitíssimo mais urgentes do que a Lagoa Rodrigo de Freitas. Tá? Mas, de repente, vale a pena você investir num caso como esse, que é uma área de lazer para milhares de pessoas. Eu vejo a quantidade de gente que vem de todo lado aproveitar a lagoa. Então, o benefício de ter uma lagoa limpa não é apenas momentâneo, é um benefício de longa vida. Quer dizer, você teria resolvido um problema de séculos. É uma forma de ver a vida, né? É uma forma de ver a vida, é uma forma de mostrar amor pela sua cidade, é uma forma de mostrar uma das paisagens mais deslumbrantes que existem no mundo. De respeito a Imagina você ter aquela paisagem tão deslumbrante da lagoa com a possibilidade de ter esporte aquático com segurança. Já tem. O esporte aquático hoje em dia ele tem segurança porque as pessoas não ficam enfiando o pé na água. Quer dizer, se não tivesse segurança, não tinha tido Olimpíada na lagoa. Tá? O pessoal do Comitê Olímpico é totalmente consciente e preocupado com a questão de segurança à saúde. Tá? Então, o problema da lagoa hoje não é tanto a questão de coliforme ou de... o problema é a pessoa que está ali na borda, vai andando e a hora que vir está enterrado até o joelho na lama. Não sai sozinho, ponto. Não tem como. Só sai se alguém tirar. Então, é muito perigoso.
Toda essa provocação veio em cima dessa licitação que está sendo feita na prefeitura, né, com alguns projetos para o uso ali, né, do Jardim de Alá. Eu estou acompanhando por tabela essa questão do uso do Jardim de Alá como se fosse transformar o Jardim de Alá num shopping horizontal. Eu fico horrorizado com esse negócio. Repara, pode-se até pensar num aproveitamento melhor, mas aquilo ali é uma praça, né? Aquilo ali é para ser um espaço de paisagem, é para ser um espaço de você olhar e se inebriar com a beleza cênica que o Rio de Janeiro oferece, de um lado do jardim e do outro lado do jardim. Aí eu vou botar um monte de... Mais do mesmo. Já tem as ruas do lado, por que eu vou botar a loja no meio? Tiveram várias... Eu sinceramente, estou dando opinião pessoal, eu não entendo. Eu também não. Tá? Aí eu não conheço as outras, eu não conheço as propostas também. Eu também não, repara, eu não participo de nada de arquitetura, de coisa nenhuma. Eu sou professor da UFRJ com dedicação exclusiva há 44 anos. Então eu não milito no campo de coisas urbanas, eu contribuo com a parte que eu conheço, que é a parte de hidrodinâmica ambiental. Isso aí. E aí, pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Já tem um braço levantado ali. Como é que faz? Quer vir aqui? Vem aqui na frente. Chegou ali. Temos uma demonstração ali de... Alô. Boa tarde, me chamo Guilherme. Eu gostaria de uma orientação. Eu não sei qual é o nível de lodo que tem no centro da lagoa, na parte mais profunda. Quantos metros de lodo tem ali? Eu ouvi falar em 3, eu ouvi falar em 15, eu ouvi falar em 30, eu ouvi falar em 40 metros de lodo no meio da lagoa. Existiria alguma forma de retirar esse lodo para evitar novas mexidas vindas de movimentos da água através do vento, outras coisas mais, e evitar a revolução desse lodo e aí a proliferação de alga, o consumo de oxigênio e a mortandade de peixe? Essa é uma pergunta. Outra é o seguinte, você fazendo essa retirada, caso exista a possibilidade desse lodo, essa pressão que esse lodo exerce sobre as laterais faz uma estabilização, eu acho, das laterais. Você tirando o que tem de profundo do lodo, isso não desestabilizaria as laterais, levando todo o trabalho do Mário Moscatelli, né? Embora e desestabilizando as laterais da orla da lagoa. E se isso pode ser feito através do emissário submarino ou algum tipo de dragagem, porque nós já vimos alguns tipos de dragagem, sobretudo ali perto do Vasco da Gama, que botaram algumas dragazinhas jogando, eu acho que no sistema de drenagem de esgoto da lagoa através do emissário. Mas eu ouvi falar também que foi parado isso porque havia um desgaste excessivo do parafuso do emissário. Eu não sei se isso é verdade ou se a verba acabou, enfim, a iniciativa acabou. É isso. Ótimo. Bom, em primeiro lugar, não existe proposta de dragagem retirada de lodo da lagoa. Tá? Mas seria possível? Deixa eu dizer, quando você fala em lodo na lagoa, você tem uma camada de lodo de lama fluida, lodo fluido, que é o que tem potencial de ser remexido com eventos de ventanias, etc. Em 2007 e 2008, a Prefeitura a Secretaria de Ambiente, nós tivemos reuniões e eu recomendei, falei assim, olha, vocês podem fazer, isso é uma técnica que se usa muito em área portuária para fazer medição de lama fluida para canal de navegação de porto, etc. Você faz existe um equipamento chamado ecobatímetro, ele mede a profundidade, tá? Então ele emite um som e esse som ele bate no fundo e volta, tá? Então, você pode fazer uma medição com um aparelho de alta frequência, o de alta frequência ele bateu na camadinha de lodo, ele volta. E fazer uma outra com um aparelho de baixa frequência. O de baixa frequência ele entra dentro do lodo mais fluido e ele só vai repicar no lodo mais adensado. Na medida que vai depositando lama, que é um processo natural, o que está embaixo vai sendo exprimido e vai sendo consolidado. Não há nenhum... A sua ideia de que existe muitos metros
de material é material consolidado. Tem locais que tem 20 metros de lama consolidada. Ninguém vai mexer nisso. O que você poderia e seria interessante você tirar seria camadas da ordem de 30 centímetros, 40 centímetros de lama fluida. Isso é muito fácil. Aspirador. Isso já foi feito. Tá? Quer dizer, isso não tem nenhum problema. Uma das razões pelas quais a Lagoa melhorou pra caramba nos últimos tempos é porque isso foi feito recentemente. E por que pararam? De vez em quando tem que fazer de novo, é igual varrer casa. Tá precisando varrer Você de novo, varre né? a casa, mas a poeira acumula, mas demora para acumular. Não está precisando? Demora para acumular. Repara, isso aí poderia, é uma ação que poderia ser feita, fazer o ecobatímetro com 2 frequências para você estimar qual é a espessura de lama fluida ou de lodo fluido. Isso é uma coisa que pode ser feita uma vez a cada 5 anos e havendo espessura suficiente, a dragagem desse material, esse material é fluido, é como se fosse água, ele interfere zero na estabilidade de qualquer coisa. Tá? Uma dragagem que se propôs, tá, nos relatórios que eu participei e tudo mais, é o seguinte: a lagoa ela é muito assoreada, especialmente nas saídas naturais de rios e de pontos de drenagem urbana. Então tem aqueles bancos de sedimento muito grandes. Por exemplo, ali perto do Clube de Remo do Vasco da Gama, ali perto da saída do Rebouças, do lado do Piraquê, perto ali do final da Fonte das Saudades. Tem um monte de locais que tem aqueles espraiamentos de sedimento. Por outro lado, durante os anos... final dos anos 70, meados dos anos 70, houve algumas dragagens fortes na lagoa, fizeram crateras homéricas na lagoa para fazer o Parque dos Patins, para fazer o Parque do Cantagalo. Então a lagoa ela tem panelões com 8 metros de profundidade, tipo assim, 300 metros de comprimento, 200 metros de largura, 8 metros de profundidade. Uau! Em volta é tudo 3 metros. Então, esses panelões, eles são biodigestores anaeróbicos. Eles são péssimos para o ambiente. Então, o que foi proposto? Você recuperar os espaços marginais perdidos para o assoreamento, quer dizer, eram espaços aquáticos que foram perdidos para o assoreamento. O assoreamento é um processo natural. Desejável? Não. Evitável? Sim. De que maneira? Eu posso reparar. Então, o que se propôs foi raspar esses fundos altos, muito rasinhos, que tem em alguns locais, como junto do Clube de Piraquê, em frente ali a saída do hospital da Lagoa, tá? Tem um montão de coisa ali, em frente do Vasco da Gama. Então você recuperaria o espaço aquático da lagoa, a paisagem da lagoa, o espelho d'água recuperaria sua área, e esse material, que é predominantemente material mais grosseiro, porque ele se deposita logo, o material muito fino, fluido, que vem com a enxurrada, ele deposita no meio da lagoa. Quem deposita ali logo na beira da lagoa são as areias, que é o material mais grosseiro. Então raspar esse material e jogar nesses buracos, nivelar o fundo, renaturalizar, quer dizer, tirar esses panelões que foram criados nos anos 70. Por que fizeram esses panelões? Fizeram porque era barato, você precisava fazer o aterro do Parque dos Patins, precisava fazer o aterro do Cantagalo. Naquela época as pessoas não tinham a preocupação ambiental que tem hoje e foram para a solução mais barata. Quer dizer, pensaram no objetivo de fazer o parque mais barato possível, mas não pensaram no grande impacto negativo ambiental que estava causando na lagoa. Não tinha essa noção. Então, a solução de você... São 2 benefícios. Número 1, você raspa os fundos altos, marginais, e é uma raspagem, gente, de meio metro. E joga lá no buraco. É uma raspagem de meio metro. Você não vai desestabilizar nenhuma encosta, não vai desestabilizar a margem, é uma coisa pequena, muito, muito rasa. Essa raspagem é feita, aliás, a gente fala dragagem, todo mundo imagina uma coisa, em inglês, drag quer dizer raspar, tá? Então, dragagem, em português, devia ser traduzido para raspagem. Tá? Então, você raspa
esse material, e esse material ele é colocado com cuidado, com cinturão de... Contenção. Tem N técnicas para fazer isso. Você então tampa esses buracos e nivela o fundo. Você consegue 2 benefícios. 1, recuperação do espelho aquático perdido por assoreamento. E 2, tampar os biodigestores anaeróbicos que estão lá, que são péssimos para o ambiente. Né? Então, é um trabalho a ser feito. Isso aí pode ser feito a qualquer momento, não precisa esperar nada para fazer isso, é só fazer. Em parte, foi feito. Uma parte disso aí foi feito. Por volta de 2010, 2011, uma parte disso aí foi feito. Tá, então, respondi as duas? Quando se fez a dragagem da lama fluida, lá há mais de 10 anos atrás, o material foi jogado pelo emissário. Repara, quando a gente fala lama fluida, as pessoas imaginam uma lama, quase tudo água, tá? Deixa eu dar um número só para vocês terem ideia de como é que às vezes as pessoas não realizam isso. Imagina esgoto bruto na manilha, esgoto bruto, 0 tratamento. Mais de 99,5% é H2O puro. Tá? O que você trata é um pouquinho do meio. Só esse temperinho, esse pouquinho do meio já é suficiente para fazer uma quizumba danada. E esse tipo de trabalho poderia ser feito... Claro. Já traria então, um benefício. não há nenhum problema em você lançar... Nós estudamos isso, fizemos estudo disso para o Estado, do lançamento do lodo fluido, que ele é sugado por uma bomba, e ele é fluido, e é jogado no emissário e vai embora, dilui e acabou-se. Não causa nenhum problema. Ó, mais uma ali. Tem ali, ó. Oi, obrigada. Não, eu tenho visto que a lagoa está limpa, está bem limpa agora. E a pergunta é, essa questão que você falou, de fazer esses 10 metros a mais no canal, né? Abrir mais esse canal. Não precisa. Não. Porque funcionaria, o funcionamento original era como se fosse um diafragma. Ele abria e fechava conforme a natureza pedisse, né? Coisa de vai enchendo, vai abrindo, entra água do mar, entra água sai água da lagoa. Não é isso. O alargamento seria para você ter que parar de ficar tirando areia ali da borda, né? Fala. Originalmente, a lagoa, originalmente, quando eu digo, desde que se tem notícia, há 200 anos atrás, o mapa que eu conheço mais antigo é do Barão de Tefé, de 1870. Tá? É o levantamento mais antigo com medição da lagoa, o mapeamento certinho, etc. e tal. Tem isso nos arquivos da cidade. Tá? A lagoa, desde que se tem notícia, ela tem uma embocadura instável. Ela vivia em regime de cheia, isto fechava a boca com areia da praia aqui, porque o transporte de areia aqui é bastante intenso. Fechava a boca e aí a lagoa começava a subir. Por quê? Como eu expliquei logo no início da conversa, aqui chove mais do que evapora. É o contrário de Araruama. Aqui chove por volta de 1.200, 1.300 milímetros por ano de altura em cada metro quadrado. Tá? Então, é 1,20 m, 1,30 m de altura por ano, que é o que chove, e evapora 1.000, tá certo? Então, sobra água. A Lagoa de Araruama chove 800 e evapora 1.300, por isso ela é hipersalina. Tá? Ela é hipersalina porque a água evapora, o sal não. Então, a salinidade da Lagoa de Araruama é o dobro da do mar. Não é cada vez mais, acaba equilibrando. Mas ela é o dobro da do mar. Tá? Aqui não, a lagoa ela vai continuar salobra. Uma preocupação, por exemplo, que tinham, mas se ligar a lagoa com o mar, não vai salinizar a lagoa, ela já é salobra. Ela já tem salinidade grande. O fundo da lagoa tem salinidade 30, o mar tem salinidade 35. Tá? Então ela já é assim, ela já é salobra. Tá? Uma preocupação também que alguns colocaram, mas se fizer isso vai matar as árvores em volta. Gente, o que é isso aqui? Do lado do mar. É árvore, né?
Quando você fala cheio não de árvore precisa aqui. abrir, quando você fala não precisa, Não precisa abrir pelo seguinte, porque se você quiser fazer, são várias opções de conexão. A mais arrojada seria você realmente ampliar o canal, fazer guia correntes, etc. Que foi um projeto. Guia correntes são essas estruturas que prolongariam o canal do Jardim de Alá para além da zona de arrebentação. Tem que tirar ele da zona de arrebentação, que é onde está o transporte de areia. Não fecha. Foi um projeto feito lá há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. Aí realmente era um projeto que na época você teria multi-atividades, tá? Poderia fazer canal navegável, poderia fazer um monte de coisa. Uma alternativa sutil, que você não mexe na largura do canal do Jardim de Alá, talvez um pouquinho no trecho entre a Prudente de Moraes e a Vieira Soto, que é onde ele vai afunilando, ele teria que ser um pouquinho aprofundado, tá? Por exemplo, ele teria, a maior parte do canal do Jardim de Alá, ele tem 18 metros de largura, quase todo ele. Ele teria que ter uma profundidade, hoje, ele tem uma profundidade de 70 centímetros, 80 centímetros. Teria que ter uma profundidade de 1,20 m. 1,30 m. Nadinha, você vai mexer um pouquinho para baixo, tá? Inclusive, quando houve a obra do metrô, que passa por baixo, vieram conversar com a gente a respeito disso, qual é a altura que o metrô tinha que passar, se teria problemas de criar alguma dificuldade para depois fazer uma obra no Jardim de Alá. Não, tudo isso foi devidamente avaliado, né? E não tem problema. Então, com a conexão via tubulões, você não precisaria alargar o canal do Jardim de Alá, tá? Você teria uma condição de fluxo hidráulico suficiente para criar o benefício e ficaria invisível. Uma outra coisa curiosa, que se você fizesse a conexão com tubulões, não precisa mais ter praia dividida. A praia pode ficar única. Passa por cima. Não precisa ter bico de canal. O canal de Jardim de Alá ficaria tal como está até a Vieira Soto, e dali ele ficaria tudo embaixo da terra. Tá? Aí vai unir Ipanema e Leblon, acabou. Leblon deixa de ser ilha. Não, você teria que ver o seguinte, o estudo que a gente fez lá em 2009, 2010, se você somar a área hidráulica dos tubulões, daria mais ou menos 21 metros quadrados de área hidráulica. Quando você tem 18 metros de largura, para você ter uma profundidade que multiplicado por 18 dá 21, é 1 metro e pouquinho, tá? Se fosse 1 metro, 18 vezes 1 dá 18. Para dar 21, tem que ter só um pouquinho mais do que 1 metro para dar 21. Tá? Agora, na região do canal do Jardim de Alá, entre a Prudente de Moraes e a praia, ele vai afinando de 18 para 10. Tá certo? Então, o que eu poderia fazer? Duas coisas. Eu aprofundo ele mais um pouco, tá? Ou então alargo um pouquinho e aprofundo menos. Tá? Quer dizer, mas é uma obra bobinha de fazer, uma obra à toa de fazer. Você nem vê. Então, o canal do Jardim de Alá manteria seu aspecto visual, a praça poderia toda virar ter um tratamento de paisagismo, arquitetura, etc. Poderia ficar uma beleza, né? Não precisaria alargar o canal, nem nada disso. E o fluxo todo se daria pela natureza, quer dizer, vasos comunicantes. O mar sobe, fica mais alto que a lagoa. A água passa pelo tubo, sai no canal, lagoa. Aí o mar desce, a água desce, vai pelo canal para o mar. Fica vasos comunicantes, funciona perfeitamente. Sim, você teria que manter uma seção hidráulica, mas só no canal. Num trecho. Isso, o canal teria que ter uma seção hidráulica compatível com o tubo. Quer dizer, sempre, em qualquer caminho hidráulico, o que manda é o gargalo. Quer dizer, não adiantaria eu colocar tubo que somados dariam 21 metros quadrados de seção, são 3 tubos com 2,60 metros de diâmetro interno. Aliás, 4 tubos. 4 tubos com 2,60 metros de diâmetro interno. Então, se fizer lá a área, né, vai ver que dá 21 metros quadrados. Aí eu teria que garantir que, do início ao fim do canal, eu tenha pelo menos 21 metros quadrados. É uma moleza. Isso é mole de fazer. Quando você fala moleza, é moleza mesmo? Seria usando aqueles em termos de obra de engenharia civil, técnica de engenharia civil, é moleza. Moleza. Tá? Isso não tem nenhum desafio
assim, não, isso é uma obra de engenharia civil tranquila de fazer, zero problema. Faz com aqueles tatus, né? Tem técnicas variadas de fazer. A questão aí existe interesse, recurso para investir nisso? Existe interesse para investir nisso? Se existir, é uma obra que pode ser feita e pode ser feita em bem menos, depende de como você faz, tá? E essa obra, por exemplo, então... você tem que fazer o túnel para botar os tubos, tá? Você tem que fazer o túnel. Eu posso botar uma máquina tuneleira e fazer um tubo de cada vez, ou eu posso botar 4 máquinas tuneleiras e fazer 4 de uma vez. Quanto tempo uma obra dessa? Se eu fizer, tendo dinheiro e tudo... Se você puser 4 tuneleiras, você faz tudo em menos de 6 meses. Que isso, gente. E aí tudo ficava possível muito em cima. Menos de 6 meses. Se for botar uma tuneleira por vez, aí demora um pouquinho mais. Então seria uma obra que não seria complicada, talvez cara? A questão de cara é uma relação benefício e custo. Claro. Tá? E possibilidade da prefeitura pagar isso, né? De interesse. O benefício bom, em primeiro lugar, desde que eu me entendo por gente, eu vou fazer 71 anos agora, tá? Eu sempre vivi por aqui. Desde que eu me entendo por gente, ali na boca do canal do Jardim de Alá tem um mafuá que parece um canteiro de obra. Desde que eu me entendo por gente. Aquilo ali, para mim, é um completo absurdo. Num local como o Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, eu tenho uma porcaria daquela, com uma máquina que vai para lá e para cá, que tem um canteirinho de obra ali, um negocinho horroroso. Pelo amor de Deus, aquilo ali eu acho uma coisa horrível. Tá? A Lagoa está ali como repara, balneário, é um né? custo balneário. crônico. É um custo crônico. Quanto que custa manter o canal do Jardim de Alá aberto? Quanto custa? É crônico. É isso que a gente perguntou. Alguém fez a conta? De quanto custa anos. manter o canal do Jardim de Alá? Olha... Diz que é grátis porque o pessoal fica com É areia, muito não dinheiro. É muito dinheiro. Manter o canal do Jardim de Alá aberto, porque você está fazendo uma dragagem. Você draga mais ou menos 2.500 metros cúbicos por mês e é uma dragagem, digamos assim, artesanal. Vem uma maquininha, tira, põe, vem uma maquininha, tira, põe. Uma dragagem artesanal, olha, vocês façam as contas, 2.500 metros cúbicos por mês, ok? Deve estar custando ali tipo 25 a $30 o metro cúbico. E fora que a praia perde areia, né? Ela perdia. Perdia. Tá? A praia de Ipanema perdeu mais ou menos 2 milhões de metros cúbicos com a dragagem do canal do Jardim de Alá, desde o momento que ele foi feito até 1989, quando eu entreguei o primeiro relatório para a prefeitura, porque tinha dado um monte de problema aqui, e aí eu falei, olha, não pode tirar areia e levar embora. Aí pararam de levar embora? Pararam de levar embora. Que bom. Em 89. Eu falei, vocês têm que de tirar a areia e devolver a areia de volta. Devolve. Tá? Atualmente, desde 89, que eu saiba, a areia fica aqui. Ela é devolvida para a praia. Antigamente, antes de 89, o pessoal vendia. Você tinha pessoas interessadas na areia. Então, por exemplo, o Jockey Club do Brasil, durante 3 anos, na década de 80, se encarregou de manter o canal do Jardim de Alá limpo, em troca da areia. Então, onde é que está essa areia? No prado do Jockey Club. Agora, como o Jockey Club, houve outros interessados ao longo da história. Então, era muito comum, isso até nos anos 70, por exemplo, o canal de Sernambetiba, outro problema parecido, ele era mantido dragado, porque se você não dragar, inunda Vargem Grande. Aqui também, se você não dragar, inunda a lagoa. Ela transborda completamente. Era feito o serviço e o poder público não tinha verba e aparecia sempre alguém interessado em manter o canal limpo em troca da areia. Olha, as pessoas não faziam isso. Eu conheço várias pessoas que trabalhavam nessa época e ninguém fazia isso por um maquiavelismo qualquer, né? por uma maldade. As pessoas achavam que isso era uma solução maravilhosa porque eu garantia a segurança da drenagem sem ter que gastar o dinheiro público. Só que na Praia da Macumba é uma enseada, você teve uma perda de volume de areia tremendo e os problemas acontecem lá. E aqui tivemos uma... Olha só, estamos aqui. Está aqui. Estamos aqui.
Vocês acham que esse negócio que tem 4 metros de altura daqui para a praia é seguro? Antigamente tinha duna aqui. Não fui eu, não mexi nada. Cadê a duna? Antigamente a areia estava aqui na beira. Vocês podem pegar ali, ó, foto que tem ali de 1937. A praia inteira tinha duna e tinha vegetação no topo de duna. A praia inteira. Cadê? Cadê as dunas? Olha, na década de 60, eu lá com os meus 18 anos, tá? Era comum o pessoal vir aqui para trás da duna. Por quê? Ah, não tinha Dunas luz do Barato, ainda. Dunas do Barato. Eram do Barato e do Namoro. As dunas Namorar era o local do namoro. Era aqui, ó. Você vinha para trás da duna. Você Era veio uma para trás da farra. duna? Eu vim pescar. Tá? Mas pergunto eu, cadê as dunas? Cadê as dunas? Olha, Tá no jockey, né? Não, por favor. Vocês vejam só. 2 milhões de metros cúbicos, para vocês terem ideia o que é isso. Isso significa 2 metros de altura de areia A mais. do Arpoador ao Leblon. Isso dá 2 milhões de metros cúbicos. Ok? Considerando que o talude da praia é a declividade da praia onde a onda arrebenta. É mais ou menos 1:20. 2 metros de altura significa que você trouxe o mar 40 metros mais para perto de você. Aí acontece ressaca, cai o posto e ninguém sabe por quê. Ah, é mudança climática. Não, é retirada de areia. Areia é proteção, né? Areia... Tá certo? A areia é a maior praia, é a melhor proteção possível contra a ressaca. Não existe nenhuma estrutura que a gente possa fazer mais eficaz para proteger o litoral do que praia. Tá? Ela protege de 2 maneiras. Número 1, onde tem praia, a profundidade é decrescente. Então a onda vai encontrar a profundidade de arrebentação, arrebenta e se estrebucha, perde quase toda a energia. Segundo, onde tem praia, eu tenho estoque de areia para ser transportado. Transportar areia cansa. E o mar transporta muita areia. Quantidade de areia que é só vocês observarem. Nós estamos, tem épocas que o arpoador está cheio e o Leblon está magro. Isso acontece geralmente em setembro, quando é final de inverno, outubro. De um modo geral, tem mais ressaca de sudoeste, sul-sudoeste. A areia vem mais de lá para cá. Engorda aqui, emagrece lá. Primavera, verão, o mar vem de lá. Vem mar de sueste, este-sueste. A areia sai daqui e vai para o Leblon. O Leblon fica largo e aqui fica estreito. Esse pêndulo de areia é natural. Todo ano acontece. Tá? Quando tem El Ninho, isso aqui vai à breca. Se o El Ninho de 2023 for realmente um El Ninho excepcional, como está se antevendo, vocês podem ter certeza que isso aqui vai sumir a areia todinha em 2024. Sumir? Sumir. Repara, já sumiu, Vai já bater aconteceu aqui a mais. água. Vai bater aqui. Em 2024, aí vai desaparecer aqui, vai desaparecer a Praia da Macumba, vai ter problema no posto 5 ali de Copacabana. Posto 6, posto 5, é o típico problema que acontece em ano pós-El Ninho. Por quê? Por que acontece isso? Porque quem está olhando aqui está olhando para o sul, está olhando para as Ilhas Malvinas aqui, tá? Em época de tempo bom, primavera, verão, o mar vem dali. Então ele leva areia, Arpoador, Leblon. Em época de ressaca, o mar vem de lá. Ele leva areia, Leblon, Arpoador. Então você tem esse pêndulo. É mais comum tempo bom, mas as ondas têm menos energia. Tempo de ressaca é mais raro, mas as ondas têm muito mais energia. Então, para ter ideia, essa ondinha que está aí normal, 1 metro de altura, tem energia proporcional ao quadrado da altura, 1. Quando entra uma ressaca com 3 metros, a energia é proporcional ao quadrado, tem energia 9. Tá? Então, é por isso que você entende que apesar de ter menos frequência de ressaca, você consegue equilibrar esse pêndulo. Quando tem El Ninho, a ressaca vem daqui. Tempo bom vem daqui, levando areia do Arpoador para o Leblon. E a ressaca vem daqui, levando areia do Arpoador para o Leblon. Então vai acabar com a areia. O Arpoador acaba. Ah, meu Deus. Ano que vem? É 24. Ano que vem.